primeiros jesuítas chegaram ao Brasil com a frota do primeiro governador-geral Tomé de Souza, que desembarcou na Bahia em 1549. Liderados por Manuel da Nóbrega, eram apenas 5 os religiosos dessa ordem, fundada apenas 10 anos antes. No final do século, chegaram a somente 128 jesuítas atuando em território brasileiro, mas eles tinham em seu controle a quase totalidade dos indígenas. No final do século, chegaram a somente 128 jesuítas atuando em território brasileiro, mas eles tinham em seu controle a quase totalidade dos indígenas que viviam sob o governo dos portugueses. Isso se explicava, em parte, pelo caráter dessa nova ordem religiosa, uma instituição internacional organizada em moldes militares, cujos integrantes eram animados por um ardor militante, representavam, além disso, uma elite intelectual e moral no interior da Igreja. Ansiosos para converter as populações nativas, empenharam-se em dominar seu idioma e foram os primeiros a estudar com seriedade seus costumes. O padre José de Anchieta, por exemplo, escreveu a primeira gramática da língua tupi. Como representantes da Igreja, eram, juntos aos representantes da coroa, as únicas autoridades capazes de defender os indígenas contra as investidas dos colonos, ansiosos para obter a mão de obra escrava. Os contatos iniciais entre os jesuítas e os indígenas pareceram promissores. Aos olhos dos nativos, os religiosos se diferenciavam dos colonos, sempre gananciosos e interessados em obter vantagens materiais. Já os jesuítas foram surpreendidos com a aparente facilidade com que os indígenas aceitavam sua doutrinação. Essa simpatia mútua, contudo, de certa forma nascia de um duplo equívoco. Nóbrega escreveu ao rei de Portugal que a conversão do gentil lhe parecia uma tarefa fácil, pois eles não acreditavam em nada. São como uma folha em branco na qual podemos escrever o que quisermos. Com o passar do tempo, essa impressão inicial falsa foi desmentida pela experiência. Os indígenas puderam acorrer em massa para suas cerimônias de batismo e casamento. Porém, não tardaram em recair no que os padres classificavam de maus costumes, ou seja, em sua cultura e crenças originais. Os primeiros sucessos obtidos pelos jesuítas se revelaram superficiais, constatou com amargura Anchieta, decepcionado sobretudo com as crianças, a quem os religiosos tinham doutrinado com especial empenho. Não tivemos sucesso, nem mesmo com os meninos, a quem amamentamos desde o começo, por assim dizer, com o leite da doutrina cristã. Após serem instruídas por nós, elas seguem seus pais primeiro para suas casas, depois para os seus costumes. Mesmo crianças indígenas que haviam sido levadas para Portugal, ao voltar para o Brasil, recaíam nos hábitos de seu povo. Esperava-se que ficassem extasiados pelo modo de vida da civilização. Contudo, ao voltar, quase invariavelmente optavam por sua própria cultura, com crenças e convicções sólidas a respeito das propriedades espirituais e mágicas do mundo natural a seu redor. Os povos indígenas, afinal, estavam longe de ser uma página em branco. Os indígenas possuíam seus próprios interesses para procurar a proximidade dos jesuítas, motivos que, muitas vezes, pouco tinham a ver com a religião. O mais forte deles era a proteção que os religiosos ofereciam contra a violência de colonos e soldados. Mas quanto a isso também as populações nativas se guiavam por um equívoco. É verdade que os sacerdotes reprovavam a atitude dos portugueses em relação aos indígenas. Eles os chamam de cães e os tratam como cães, queixou-se Nóbrega. Mas ao decidirem que para serem convertidos os nativos deveriam ser concentrados e isolados em missões, os jesuítas convenceram-se de que a violência era um recurso legítimo para conseguir esse objetivo. As campanhas devastadoras entre os indígenas, empreendidas pelo governador Mendes Sá, na Bahia, faziam com que novos contingentes fluíssem para as aldeias de missões, sob o controle dos jesuítas. Talvez eles sejam convertidos mais rapidamente pelo medo do que pelo amor, refletiu Nóbrega. E mesmo José de Anchieta podia ser brutal,
Em 1563 ele escreveu: pensamos agora que os portões estão abertos para a conversão dos gentios dessa terra. O Senhor Deus providenciasse para que fossem postos sob o jugo, pois para essa gente não existe melhor pregação do que a espada e o açoite. Dom Cabeça, como pode se referir a esta criança como um animal? Um pássaro aprende a cantar, Eminência. Ah, é? Mas como se ensina uma ave a cantar dessa maneira? Eminência. Esta criança é da selva. Um animal com voz humana. Se fosse humano, um animal se encolheria em seus vícios. Essas criaturas são mortais e traiçoeiras. Eles terão de ser domados pela espada e obrigados a trabalhar pelo chicote. O que eles dizem não tem sentido. Aqui, mais do que qualquer outro lugar, é preciso forçá-los a vir até nós. Mais do que uma simples mudança de local de moradia, o abandono de suas aldeias originais e a concentração dos indígenas em missões implicavam uma profunda transformação de seu modo de vida. Esse processo, conhecido pelo nome de reduções, fazia com que esses povos, até então caçadores e agricultores, seminômades, se tornassem uma força de trabalho ocupada em fazendas, onde deveriam dedicar-se à agricultura e à criação de gado. A ampliação da floresta era trocada pelos limites estreitos das missões, cercadas por propriedade de colonos, nem sempre amistosos. Deixava de existir a própria noção de terra como um bem praticamente infinito e sem donos. Além disso, mudar-se para as missões significava aceitar a tutela dos religiosos sobre os detalhes de sua vida cotidiana, com a consequente supressão de ritos e cerimônias praticadas por gerações. Jogada da partida.